Gente, a gente já tá no mês de agosto, vocês acreditam nisso? 2026 já tá acabando. E pra esse mês de agosto, a gente promete. Meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui da Orientação do Alto, e a gente vai falar sobre os principais trânsitos astrológicos desse mês de agosto nesse vídeo, inclusive 2 eclipses, que a gente já deu uma preview, né? Um gostinho dos eclipses, falei sobre as fofocas do que estão acontecendo nos países que vão ser vistos esses eclipses, passei os graus, já adiantei vocês também dos outros eclipses de 2027, mas vamos dar uma retomada nesse princípio. Então já adianto vocês que é o signo de Leão, o signo de Aquário, que está um pouco mais tumultuado, porque a gente vai ter o grau 9, a gente vai ter o grau 6, o grau 20 desses eixos. Se você não sabe ainda os graus do seu mapa, por favor, dá uma olhadinha, gente, não é tão complicado. É muito simples de observar isso. Tem uma aula no curso Astrologia Ágil, ele tá aqui na descrição desse vídeo, tá, gente? É só clicar aqui que você vai ter um pouco mais de ideia do que funciona. É um mini curso, tá? Então tem outras aulas, tem cálculo de mentalidade, cálculo de temperamento, você não precisa saber nada de astrologia, já vai sair com uma boa base, uma boa bagagem para conseguir entender esse emaranhado que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, gente. Eu juro pra vocês, tem lógica tudo isso, é muito fácil de identificar. Então identifica, gente, para você ter um pouco mais de autonomia nessas previsões que eu faço todo final de semana, tem o céu da semana, e todo mês a gente tem o céu do mês. Fica um pouco mais fácil de você identificar os trânsitos em relação ao seu próprio mapa. Depois você pode pegar o seu mapa progredido e também observar esses trânsitos astrológicos. Eu falo que é mais impactante também para vocês, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu também passo algumas coisas ali do cenário mundial, global, as fofocas, mas eu não sou uma pessoa muito jornalística, tá? Já adianto para vocês que eu sou uma zero esquerda, eu tô sempre por fora das fofocas, até tento me integrar um pouquinho, mas não é o meu forte, tá? Meu forte aqui é a astrologia. Então eu tô aqui gravando no dia 28 de julho de 2026, para a gente entender o contexto do que é uma lua minguando para se recolher, para formar um eclipse, a quadratura se desfazendo, o Mercúrio aqui solto no signo de Câncer, a gente tem que entender o que estava acontecendo em julho. Então, rapidinho aqui, vamos retomar rapidinho mesmo, gente, o que estava acontecendo aqui. Nós tivemos um Mercúrio retrógrado que ficou aqui no signo de Câncer, um signo mudo, trazendo um monte de confusão, de desentendimento, de fofoquinha, de discussão, inclusive acentuados nessas últimas 2 semanas de julho pela quadratura de Marte e de Vênus. Vênus, as mulheres, Marte, os homens, em signos mercuriais, Gêmeos e Virgem. Vênus em Virgem, gente, é terrível, é um signo de debilidade para Vênus, então as mulheres saem com menos força dessa situação. O Mercúrio não estava ajudando, ainda não tá? Porque Mercúrio em Câncer, ele não tá em debilidade, mas é um signo mudo, ele tem dificuldade de expressão. Então essa configuração que pega Marte, Vênus e o dispositor de Marte e Vênus, o Mercúrio, estava trazendo esse clima já de tensão e de desentendimento no nível pessoal, próximo. Não é todo mundo que sofreu com isso, mas principalmente quem tem algo do grau 15 ao grau 26, 27 de Gêmeos e Virgem tende a ter tido um pouco mais de impacto. Ou pessoas mais mercuriais, ou que já tenham ali uma Vênus em Gêmeos, uma Vênus em Virgem, alguma coisa nesse sentido, a tendência é que o impacto tenha sido maior. E a alunação passada, que foi no final do signo de Câncer, ela se deu, então, a lua cheia no grau 6, se eu não me engano foi grau 6 ali do signo de Leão e Aquário. Foi aqui no dia 29 de julho. No caso vai ser amanhã, né? Eu tô gravando aqui no dia 28. E é uma lua cheia que ela se dá também com a oposição de Júpiter com o Plutão. Então, lua cheia, Sol oposto à Lua. Concomitante a isso, nós temos também a oposição do Júpiter e do Plutão. Isso simboliza uma disputa por poder. E esse é um grau muito interessante porque a gente vai ter 2 eclipses próximos aqui dessa região. O do dia 2 de agosto de 2027 a 9h55. Então, sim, gente, é um grau razoável de distância, mas simboliza que ele já está começando a ficar ativo, já tem um ressonar. E esse eclipse solar total, ele vai se dar ali no norte da África, dos países da África e parte do Oriente Médio. E é interessante também, porque esse é um eclipse que vai ter uma duração muito mais longa do que a média. E também teremos um em 2028 que não está ativo ainda, mas é como se já começasse a prenunciar esse eclipse a nível econômico, social, político e pessoal. Na situação climática, ambiental,
o efeito se dá um pouco mais próximo. A natureza, ela entende um pouquinho mais, assim, demora um pouquinho mais para entender as coisas. E esse aqui do dia 26 de janeiro de 2028 vai ser às 6h11, então é pertíssimo desse grau aqui dessa lua cheia. E também é um solar, mas anular, então quer dizer que fica um anelzinho em volta do eclipse bem bonitinho. É sempre interessante a gente entender que são ciclos, tá? São ciclos, então é como se algo começasse e ficasse uma sombra do que está acontecendo, ressonasse aquilo que está acontecendo. Não é exatamente aqui naquele momentinho e pronto, acabou. E são vários ciclos que vão acontecendo em várias formas, em várias etapas, e eles se complementam. Então é interessante a gente olhar para a astrologia como uma grande ópera, como uma orquestra, como algo grandioso, realmente uma obra mais complexa, com engrenagens, do que somente um planetinha, um signo, um aspecto e pronto, acabou, tá? Tem um tempo para as coisas acontecerem, então é bem interessante observar como um todo. Já deixamos bem claro que Leão e Aquário estão sendo cutucados, não é todo mundo de Leão, não é todo mundo de Aquário. Além desse começo aqui, né, então Plutão envolvido nessa situação dessa lunação é muito forte. Se você tem algo aqui nesses graus que eu comentei, grau 6, grau 9, quase 10, de Leão e de Aquário, um pouquinho perto desses graus, a tendência é que sua vida esteja sofrendo uma reviravolta se for algo vital, principalmente Sol, Lua, Ascendente, Regente do Ascendente. É muito importante cuidar da saúde, tá? Porque dá uma baixa imunidade, então essas situações sazonais você fica mais suscetível. E se tem alguma predisposição também. Se conectar com o meio do céu, regente do meio do céu, seu significador profissional pode afetar o teu trabalho. Se for 7 ou regente da 7, pode afetar o seu cônjuge, ou seu relacionamento, ou suas parcerias. Então é importante ter uma atenção, um pouquinho mais de noção no seu próprio mapa. Se você fica muito perdido, gente, não tem problema, eu adoro atender vocês. Meu contato para consultas também está aqui na descrição do vídeo. É só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona. Esse Plutão a 4 e 14, ele está retrógrado, tá? Já adianto para vocês que ele vai ficar retrógrado até dia 15 de outubro, então vai demorar bastante. No final do mês de agosto, vai ser dia 31 de agosto, o Plutão vai estar a 3 graus e 31, ainda Aquário, ainda retrógrado. Então ele vai voltar um pouquinho mais de um grau, um pouquinho menos de um grau, né, gente? Um pouquinho menos de um grau durante esse mês inteiro. Ele é muito lento, por isso que eu falo, não é todo mundo que tem Aquário no mapa que tá sofrendo com Plutão, tá? Pelo contrário, não tem nada a ver. Além desses graus iniciais de Aquário e Leão, principalmente grau 3, 4, 5, 6, 9 e 10, nós também teremos uma gracinha ali no grau 20, que vai ser esse próximo eclipse solar, que vai ser visível na Espanha, nortezinho de Portugal, Islândia e Groenlândia. Ah, sim, gente, tem gente na Groenlândia, tá acontecendo um monte de rebuliço. No vídeo específico que eu falei sobre os eclipses do mês de agosto, já adiantando os de 2027 também, eu falei um panorama político geral e também expliquei um pouquinho mais desses trânsitos, desses eclipses, que tá bem interessante. Então muitas coisas ocorreram durante esse mês de julho, inclusive a gente também teve a aproximação de aspectação entre os geracionais. Além desse Plutão aqui maravilhoso, a gente teve essa aspectação no grau 4, olha aqui, ó, com o Netuno. Tá vendo o Netuno aqui a 4 graus e 17, retrógrado também, tá? Do signo de Áries. Então eles fazem uma conexão de sextil entre eles, e a gente tem um astrólogo antigo, o André Barbu, tá? Ele trouxe um panorama muito interessante, combinando a aproximação e a aspectação dos geracionais com eventos econômicos, políticos e sociais. Então as maiores mudanças sociais que a gente já enfrentou no mundo tem uma correspondência muito forte com esse ingresso de planetas lentos nos signos, e mais ainda quando eles estão pertinho um do outro. Então a gente tá vivenciando um momento de muita aproximação. Uma aproximação semelhante a essa foi em 1943, tá? 43, 44, 45, pois é, foi nessa década aí que a gente teve essa aproximação. E eu não sei se vocês lembram do que aconteceu, mas a tendência é uma repetição histórica do que houve. E se o que houve naquela década foi um pouco turbulento, a gente está vivenciando um momento turbulento também, tá? Com o nosso contexto adaptado, então não é exatamente literalmente igual. A gente tem hoje em dia outras tecnologias, outras experiências de vida, outra dinâmica social,
Enfim, é completamente diferente, mas o princípio se aplica da mesma forma. É uma tendência de crise para depois vir uma solução, tá? Então não se preocupem, a humanidade sobreviveu àquela época, a gente vai sobreviver agora também. E a gente vê que tá realmente o clima esquentando, né? Não tem pra onde fugir. Então no dia 15 até o dia 19, mais ou menos, no meio de julho, a gente teve essa aproximação de aspectação não só do Plutão e do Netuno, mas o Urano também fez parte dessa aspectação. Atualmente o Urano está a 4 graus e 55 do signo de Gêmeos, então ele se conectou em trígono com o Plutão, e em sexto, os dois se conectaram com o Netuno. Houve um ingresso desses planetas em outros signos, então Plutão de Capricórnio foi para Aquário, o Netuno de Peixes foi para Áries e o Urano de Touro foi para Gêmeos. E eles se encontraram no grau 4 e pouquinho, mais ou menos, grau 4 e 30, grau 35, 4 e 38, foi mais ou menos isso que eles se encontraram e agora já estão se afastando. O Netuno que está direto, que se afasta dos outros dois planetas. Então eles continuam esse sexto, continua essa mudança, é uma mudança, gente, como eu falei, os ciclos eles ressonam. Então não é assim, no meio do mês de julho, pronto, 3, 2, 1 já. Aconteceu algumas coisas, né? Mas muitas outras coisas já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Inclusive com detalhamento sobre o Plutão em Aquário simboliza uma coisa, o Netuno em Áries simboliza outro, o Urano em Gêmeos simboliza outro. Os três juntos em aspectação é uma outra coisa. Então cada um tem um significado. De qualquer forma, gente, grau 3, 4 e 5 de todos os signos, porque a gente vai ter uma aspectação de um fixo, de um cardinal e de um mutável, ou seja, tá pegando para todo lado desses graus, principalmente 3, 4 e 5, estão passando por uma mudança muito intensa, é tipo assim, antes de 2026 e depois de 2026. O Plutão é uma coisa um pouco mais voltado para a essência, mais visceral. O Netuno tende a deixar tudo turvo e um pouco confuso. E o Urano é como se fosse um trator atropelando tudo. Então eles têm uma pegada diferente, uma manifestação diferente, mas os três simbolizam mudanças muito fortes. Pode estar relacionado assim a alguma situação bem desconfortável, bem desagradável, mas vai depender das predisposições de testemunhos no seu próprio mapa, outros testemunhos dentro de técnicas preditivas do seu próprio mapa e o que tá pegando, né? Não é, nossa, eu tenho, sei lá, eu tenho um asteroide ali no grau 4 de Aquário, mas ele é concreto, é o Mercúrio. É só a fala, pensamento, ok, tudo bem. Se Mercúrio rege o seu ascendente, é uma coisa mais impactante. Opa, essa Vênus rege o seu meio do céu, é mais impactante. O Sol e Lua, com certeza. Se você tem Sol e Lua nesses graus, com certeza já aconteceu alguma coisa, então é interessante continuar observando o que está se desdobrando dessa situação. Já vou adiantar para vocês que o Netuno, ele começa o mês no grau 4 e 15 de Áries, retrógrado, então ele está voltando. E ele termina o mês a 3 graus e 40, então também pouco menos de 1 grau. Ele só vai estacionar para ficar direto em dezembro, no dia 13 de dezembro. Uns dias antes, que também vai ficar direto, é o Saturno, que está retrógrado, né? Ele começa agosto a 14 graus e 43 de Áries e termina a 13 graus e 42 de Áries também. Olha só, gente, esse é um pouquinho mais de 1 grau, o Saturno está muito lento. Então, nesse mês de agosto, quem tem algo entre o grau 13 e 14 do signo de Áries pode estar sofrendo ali alguma situação de cobrança na saúde, para você se cuidar mais, né, tomar vergonha na cara, melhorar os seus hábitos, faça um check-up, né? Se for meio do céu, pode ser uma cobrança profissional. Se for na casa 7, vai ser relacionado com relacionamentos e parceria. Pode afetar também pela oposição à saúde, se você já tem predisposição a alguma situação de saúde. No ascendente, pode ser uma cobrança pessoal, se você for uma pessoa mais nova, passou dos 30, tá chegando nos 30, já era. Cuida da tua saúde, tá? No fundo do céu, situações familiares, com os regentes das casas são os respectivos assuntos, então o Saturno, ele tá cobrando uma postura melhor, para você tomar vergonha na cara e dar uma melhoradinha. Então esse mês de agosto são esses graus, pouquinho mais, pouquinho menos, a gente vai observando, né? E esse Saturno só vai ficar direto e seguir o rumo dele
no dia 11 de dezembro. Então, até final do ano, a gente vai ter o Netuno e o Saturno retrógrado. É importante porque eles falam, principalmente Saturno, de concretização das coisas. Então, tudo que for prometido, leis, tende a voltar atrás. E dos nossos queridos lentinhos, nós também temos o Urano. O Urano, ele tá direto, mas ele tá bem lento, muito mais lento que o normal. Atualmente, ele começa o mês de agosto a 5 graus e 1 do signo de Gêmeos, e ele tá quase parado, porque ele só vai até 5h39, então ele só anda 38 minutinhos do signo de Gêmeos, e ele vai estacionar no outro mês, não agosto, mas setembro, no dia 10. E aí sim o Urano vai ficar direto por um bom tempo. É sempre assim, tá, gente? Planetas lentos. Inclusive, você pode olhar no seu mapa e falar: ai, meu Deus, eu tenho o Netuno retrógrado, tenho Urano retrógrado, eu tenho Plutão retrógrado. Minha filha, é assim mesmo, tá? Porque eles, a maior parte do tempo parece que eles estão retrógrados, entendeu? Porque eles ficam muitos dias retrógrados mesmo. Aí, claro, não quer dizer que a sua vida vai parar por causa disso, mas pode ser que tenha alguma situação ali de antepassado, com os teus bisavós, tataravós, alguma situação que ocorreu muito antes de você nascer, tá? Em consulta, a gente dá uma olhada para isso com carinho, se for realmente de uma necessidade de resolver alguma situação, mas normalmente é uma coisa muito mais perto da gente e não tem a ver com algo lá atrás, tá bom? O Saturno, sim, ele é um pouquinho mais importante, mesmo ele sendo lento, ele não é considerado geracional porque ele está visível ao olho nu. Então a gente consegue ver ele com nossos próprios olhos. O ciclo dele é de 28 anos, 27, 28 anos, né, mais ou menos. Então a gente consegue vivenciar 2, 3, até 4 ciclos de Saturno, se a gente der uma forçadinha, mais 3 a maioria consegue com certeza. 2 com certeza, gente, é muito difícil não vivenciar 2 ciclos de Saturno. Então a gente tem um domínio maior, uma compreensão melhor dos limites pavorosos de Saturno, né? Mas é importante ter limite, né? A água precisa de margem para desaguar no mar, então a gente precisa de limite para conseguir desenvolver alguma coisa aqui na Terra, né? Então Saturno é importante. Já os geracionais, Urano, Netuno e Plutão, não são forças que tão simples assim de mexer, né? Inclusive o mais rápido desses lentos é o Urano, que dura 84 anos. O ciclo de Urano, gente, são 84 anos. Quantas pessoas que vivenciam em torno de Urano? Pouquíssimas, né? Inclusive, é uma marca, né, muito forte, os 84 anos. Então, os outros nem se falem, né? Mais de 160, 200 anos, então um ser humano não consegue ter capacidade de compreensão de um ciclo desse planeta tão lento. Por isso que ele tem relação com geração, com sociedade, com economia, com política, com mudanças mais externas. E quando ele passa no nosso mapa, ele não deixa pedra sobre pedra, né? Ele realmente muda todo o cenário e tende a ser de um impacto muito profundo. Então, quando a gente tem esses planetas geracionais parados, no nível político, social e econômico, tem um impacto mais forte. Significa que as coisas parece que estão paradas, parece que nada resolve, parece que fica naquela coisa de tensão, tá quase fervendo, tá quase explodindo, tá quase no quase, e nada se resolve. Uma outra coisinha legal que a gente vai ter nesse mês de agosto, que foi a entrada agora no final de julho do Quirón no signo de Touro. Quirón em Touro, saiba o que significa para os ascendentes. Uau, impactantíssimo, maravilhoso. Não é para todo mundo. Quirón, gente, é um asteroide maravilhoso, ele é muito importante. Inclusive, já vai sair um vídeo sobre ele nas casas. Eu recomendo que vocês assistam, porque é um vídeo que eu fiz com muito amor e carinho e suor e sofrimento, porque ele foi bem extenso para gravar, eu tive que dar uma de chefe editorial aqui, aprender a editar vídeo para juntar as partes, misericórdia, mas o conteúdo tá maravilhoso, excelentíssimo. Já tem uma aula sobre o Quirón aqui, onde eu expliquei o simbolismo dele, que também é uma aula também. Esse sobre o Quirón nas casas, então é mais específico de uma ação prática. Ele é importante, é um asteroide muito fantástico, ele tá mais atrelado à astrologia moderna, a tradicional não considera ele, porque o pessoal da tradicional parou no tempo. Um beijo, pessoal da tradicional, adoro vocês, eu tô só brincando. Inclusive, meus astrólogos favoritos são da astrologia tradicional, mas o Quirón, gente, ele só vai ter um impacto, digamos assim, ele só vai ter uma manifestação, então uma orbe bem curtinha mesmo. Quem tem algo de 0 graus até 0,51 de Touro e Escorpião pode ter sentido alguma coisa. Então, uma parcela pequeníssima da população, principalmente Touro, né? Pode ser que tenha manifestado alguma situação, sim. Fora isso, esquece.
tá? Apaga isso da sua memória. Claro, a gente pode ver um começo, um princípio de manifestação, mas fora isso, muito difícil. Claro que em quadratura, então 0 a 0,51 de Leão, 0 a 0,51 de Aquário, pode também ter sentido alguma coisa. Mas esse Quiron aqui, gente, ele já vai voltar para Áries. E voltando para Áries, então pega o finalzinho de Áries. Se você tem algo no finalzinho de Áries, então também é importante. O que é importante? Se for teu ascendente, se seu horário estiver certinho, tá? Tem que ter retificação de horário. Porque se você nasceu, sei lá, 8h31, 8h32, em vez de 8h30, já mudou o grau. Já é outra conversa que a gente tem que estar tendo. Então faça a retificação, é muito importante. Inclusive eu faço essa retificação, tá? Me manda uma mensagem que eu te explico como que funciona pra gente fazer a retificação, pra ter certeza do seu horário e saber o grauzinho do seu ascendente. Se for o regente do seu ascendente, se for teu sol e se for tua lua, aí pode ter relação com uma vitalidade, com teu corpo físico, é mais importante. Fala de uma ferida que tem um fundo emocional, mas tem uma manifestação prática física. Se você tem Quiron no grau 0, Touro, Escorpião, né, é bem importante. A gente vai ter oposição de Quiron, né, quadratura de Quiron, então é mais importante, né, Aquário e Leão. Que vai ter relação com a sua vida original, então algo que tem a ver com algo bem intrínseco ali da tua existência, da tua infância, do teu contexto, alguma coisa, um problema que tá ali e você tem dificuldade de lidar, entendeu? É basicamente isso. Então assistam o vídeo que eu falei sobre os Quiron nas casas. Quem é membro já tá disponível, inclusive esse vídeo aqui mesmo tá disponível aos membros. Agradeço todos o carinho de vocês, o apoio de vocês. Podem deixar sugestões aqui de vídeos que vocês queriam ver para membros específicos, tá? Que eu faço para vocês. Os membros sempre recebem conteúdo adiantado e alguns conteúdos exclusivos aqui no canal também. Então, se você tá vendo fora da área de membros, tá atrasado, tá? Tá atrasado, porque ó, esse vídeo já tá para membros há muito tempo. O vídeo Quiron nas casas já tá disponível para os membros já, ó, milênios, entendeu? Então apoie meu trabalho sendo membro aqui do canal também ajuda bastante. E continuando aqui, gente, então vamos para agosto, deixa eu mostrar para vocês. Nos primeiros dias de agosto, então, o Quiron vai ficar estacionado, vai ficar retrógrado entre o dia 3 e 6 de agosto, e a Lua tá se recolhendo, tá? A Lua tá aqui, ó, vai de Peixes para Áries, de Áries para Touro, de Touro para Gêmeos, de Gêmeos para Câncer. A quadratura já tá se desfazendo. Marte, Vênus já tá 26, enquanto que o Marte ainda tá no grau 24, eles vão continuar com a quadratura ativa, só que já separando, já se distanciando, então perde um pouco a força, a gente tem um pouco mais de autonomia para não entrar em embate, não entrar em discussão, tá? É mais tranquilo. Isso aqui é mais no nível pessoal, porque são planetas mais pertinhos, mais próximos da gente. Então, o começo de agosto vai ser basicamente assim. A gente vai ter uma mudança mais forte aqui na quadratura de Lua, no dia 6 de agosto, onde a gente tem, então, a quadratura de Lua e Sol, ou seja, mudança de Lua, mudança da fase da Lua, a Lua fica no quarto minguante, então alguns eventos tendem a se manifestar aqui nessa janelinha de tempo até o dia 12, né, uma semana antes do eclipse. E nesse mesmo dia 6, final da tarde do dia 6 de agosto, nós temos a entrada da Vênus no signo de Libra. Quem é venusino, quem é de Vênus, a tendência é que no dia 6 de agosto se sinta melhor. O que isso significa? Quem que é venusino? Quem tem muito touro, muito libra, muito peixes, ou sol, lua, ascendente, regente do ascendente, ou a própria Vênus, Vênus angular, em signos venusinos. Então, quando a Vênus lá no céu fica num signo benéfico para ela, a tendência é que essas pessoas se sintam melhores, mais harmônicas, mais diplomatas, mais festeiras, no bom sentido, tá? Um pouco mais sociáveis, a Vênus aqui entrando no signo de Libra. E olha só, como eu falei, o Marte 26 e 58, quase 27. O Marte vai ficando para trás enquanto a Vênus ganha velocidade. Mas a alegria dura pouco, tá? Porque o Marte ele vai entrar no signo de Câncer, que é a debilidade dele. Então, as pessoas marciais tendem a se sentir mais enfraquecidas, principalmente policiais, bombeiros, salva-vidas, atletas, porque o Marte ele representa também os pilotos, os motoristas se enfraquecem com a regência de Marte em debilidade. No dia 9 de agosto, que vai ser no domingo, a Lua ainda está minguando e o Mercúrio entra no signo de Leão. Então, o Mercúrio que estava em Câncer
no signo mudo, ele ganha voz, ele ganha autoridade, ele ganha expressividade, então uma fala mais imponente, né? E junto aqui desse dia 9, a gente vai ter a ativação do eclipse, que vai ser dia 6 de fevereiro de 2027, aos 17 graus e 37 do signo de Aquário. É uma ativação de 6 meses antes. Então, a gente está 6 meses antes do eclipse, aqui ó, que vai ser aqui no signo de Aquário, então eixo Leão e Aquário, grau 17, ativação de 6 meses. O que isso significa? Tem algo entre os graus 16, 17, 18 de Leão e de Aquário, pode sentir algum impacto aqui durante essa semana do dia 9 de agosto. Um pouquinho também de Touro e um pouquinho de Escorpião, mas principalmente Leão e Aquário. Veja se você tem cúspide de casa, principalmente ângulo, né, meio do céu, fundo do céu, ascendente e descendente, Sol, Lua, regente desse ascendente, é mais importante e mais impactante. Vai dar 6 meses antes desse eclipse de fevereiro de 2027. No dia 11, nós teremos a lua balsâmica, já quase no dia do eclipse. Um dia antes do eclipse, o Marte entra no signo de Câncer. Como eu falei, é debilidade para ele. Olha o que eu comentei para vocês aqui, ó. Vênus entrou em signo diferente, Marte também. E continua a quadratura, separativa, quer dizer que está com menos força, mas continua um resquício dessa quadratura, desse embate, dessa disputa, dessa discussão, dessa situação chata. Agora, as mulheres em dignidade, em vantagem, e os homens em desvantagem. Então, é interessante prestar atenção, cuidar com quem se relaciona. Se você tem um bom relacionamento, não brigue à toa, procure resolver, procure deixar pra lá. Obviamente, entre os graus 15 de Gêmeos, 15 de Virgem pro final, até comecinho dos cardinais, a tendência é que tenha um impacto maior dentro dessa quadratura. E no dia 12, então, nós temos o nosso eclipse. Mais detalhes no vídeo sobre o eclipse, tá? Eu falo as fofocas, falo toda aquela coisa arada da Groenlândia, o pessoal da Islândia no vulcão da fenda do magma, fazendo o festival do eclipse. É uma coisa fantástica, né? É mais a título de curiosidade. Então, a 20 graus do signo de Leão, mesmo que não ocorra aqui no Brasil, tem impacto para quem tem algo no grau 20 de Leão e Aquário, um pouco de Escorpião e Touro. Aí depois do dia 12, a Lua começa a crescer, tá? Começou a crescer, começou a desenvolver os assuntos, e olha só que bonitinho. A Vênus começando a fazer a oposição com Saturno. Então, entre os graus 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 de Libra e de Áries, pode ser que tenha alguma situação de desconforto ali nos valores e nos relacionamentos. Se você já tem no seu próprio mapa a oposição de Vênus com Saturno, mesmo que não seja nesses graus, nesses signos, mas se você tem a oposição de Vênus e Saturno no seu mapa, pode ser um momento importante do dia 15 até o dia 20 de agosto, que pode ser que você esteja vivenciando esse mesmo tema, dentro de uma dor e de uma ferida nos teus relacionamentos. Alguma cobrança, alguma sensação de desamparo, uma necessidade de mudar ou melhorar a sua postura. É bem interessante, tá? E no dia 17 vai ter a ativação desse eclipse aqui de 2027, então vai começar a ficar ativo. Grau 24 e 11, tá? É um eclipse lunar que vai ser no dia 17 de agosto de 2027, aos 24 graus e 11 minutos do eixo Aquário-Leão. Então aqui no dia 17 de agosto de 2026, um ano antes, começa a ficar ativo. Se você tem algo nos graus 23, 24 e 25 do eixo Leão e Aquário, presta atenção durante essa semana, porque pode ser que aconteça alguma coisa, porque começa a ativação desse eclipse. Sempre um ano antes acontece alguma coisa. Se for algo mais vital e importante, como Sol, Lua, Ascendente, Regente do Ascendente, a tendência é de uma movimentação mais física, algum evento prático. Se for algo mais longe, uma órbita maior, é mais psicológico. Depois, no dia 18, terça-feira, a gente vai ter a Lua crescendo, e no dia 19 de agosto, então, a quadratura de Lua. Aqui é o ponto médio entre os eclipses, o dia médio entre os eclipses. Então, do eclipse que ocorreu no grau 20 até o próximo eclipse, que vai ser lunar, que vai ocorrer aqui quase 5 graus do eixo Virgem e Peixes, a gente vai ter esse dia 19 aqui que está no meio do caminho. Então, tá entre os dois eclipses
Então a gente vai ter o grau 26 e 53, quase 27, Leão, Aquário, Escorpião e Touro. Aqui a gente também tem pertinho de Algol e Toliman, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Não sei. Vamos lá. São estrelas maléficas, tá? Só pra quem não entendeu. São estrelas relacionadas a pescoço, cabeça, garganta e relacionamentos bem complicados. E lembra aqui que a gente tem aqui, ó, oposição Vênus e Saturno. Saturno retrógrado, que dá debilidade para essa Vênus, e Vênus exalta o Saturno. Embora o Saturno esteja em debilidade, né, não tá em dignidade, mas a Vênus dá a dignidade para ele. E tá oposta, né? Embora a Vênus esteja em domicílio, mas ela recebe esse Saturno, recebe essa oposição. Enfim, então a tendência é uma cobrança aqui, junto com essa quadratura e junto com esse ponto médio de eclipse. Deu para entender? Parece uma salada, gente, mas faz sentido, eu juro pra vocês que faz sentido. Depois, perto do dia 19 de agosto, vocês vão ver que eu avisei, que eu falei desse dia aqui. Principalmente a nível pessoal, mas pode ser alguma coisa situacional ali, mais impactante, né, alguma notícia que vire um pouco mais impactante também. Eu tô aqui com as minhas anotações, gente, porque senão eu fico perdida. Passa e eu esqueço de falar. Ali, ó, eu falei, não falei, esqueci de falar. A Lua vai começar a crescer, lembrando que quando ela terminar de crescer, a gente vai ter o eclipse. Ali no dia 22 de agosto, quase no dia 23 de agosto, o Sol vai entrar no signo de Virgem. Parabéns aos virginianos, felicidades, Deus abençoe todos vocês. Vai ser aqui bem pro final do dia mesmo, tá? Então, se você estiver grávida e seu bebê nascer no dia 22 pro dia 23 de agosto, vai ter que saber o horário exato para saber se ele vai ser leonino ou virginiano, que é bem 23h40, 45, mais ou menos por aí. E no dia 25 de agosto, pela manhã, nós temos a entrada do Mercúrio no signo de Virgem. Aqui, pessoal, o signo de Leão estava dando voz pro Mercúrio. Aqui, no signo de Virgem, ele tá o tagarela, analítico, crítico, super agente secreto maravilhoso, tá? Então, as pessoas mercuriais, que tem Mercúrio no ascendente, Mercúrio no meio do céu, tem muitos planetas no signo de Virgem ou no signo de Gêmeos, as pessoas são mercuriais, então a tendência é que elas se sintam um pouco mais produtivas, querendo estudar, aprender, comunicar, descobrir o mundo, quando a gente tem essa repetição de Mercúrio em domicílio. Domicílio e exaltação, que é o signo de Virgem, é maravilhoso aqui esse Mercúrio. Então ele vai entrar no signo de Virgem no dia 25 de agosto pela manhã. Então é muito bom para aproveitar ele para... Seria, né, maravilhoso, para acordos, compras, negociações, mas a gente está em semana de eclipse, então não inventa moda, faça uma mudança interior, tá? Não vai fazer compras suspeitas sem perceber as coisas, lançamento que precisa de visibilidade, né? Eclipse não é bom não. Que inclusive aqui então uns dias depois, vai ser de madrugada, deixa eu até colocar aqui, vai ser da madrugada do dia 27 para o dia 28 de agosto, que a gente vai ter o eclipse no grau 4,54 do eixo Peixes e Virgem. Aqui a gente tem uma estrela fixa que se chama Fomalhaut. Então, se você tem esses graus ativos, né, quase grau 5 ali desse eixo, principalmente o signo de Peixes, que vai ter essa estrela e que vai ser o eclipse também, né? Fomalhaut é uma estrela que fala sobre um sentimento de funcionamento social, os papéis sociais, das hierarquias, bons modos, etiqueta. Numa vibração ruim é aquela pessoa snob, que não cumprimenta os outros, que não reconhece garçom, que não reconhece funcionário. Num lado positivo, é uma pessoa muito educada e que ela tem uma nobreza interior muito forte. Também tem dons artísticos gerais, uma sensibilidade estética, senso de decoração, é uma das estrelas reais, né? As estrelas reais persas são estrelas que marcavam os pontos cardeais, as estações do ano, então ela tem todo um simbolismo muito bonito. Se eu não me engano, a Fomalhaut está relacionada a São Rafael, a cura também, então é bem interessante. Tem mais informações no vídeo onde eu falo sobre as estrelas reais, eu vou tentar deixar vinculado aqui no canto superior direito para quem quiser ter mais informações. Mas, de qualquer forma, é um eclipse. E é um eclipse visível no Brasil. Então, se você está residindo no Brasil e tem esse grau 4,50, então entre o grau 4 e 5 desse eixo Peixes e Virgem, a tendência é que esse eclipse seja muito mais impactante. Não é algo que vai ocorrer do dia 27 para o dia 28 de agosto especificamente. É uma coisa que provavelmente começou a acontecer com você lá do dia 27 para o dia 28 de agosto de 2025. Então, há um ano atrás, principalmente se for teu Sol, tua Lua, teu ascendente, teu regente do ascendente. Se for algo um pouco menor, vai ser uma situação um pouco menos impactante.
também ressona no signo de Gêmeos e no signo de Sagitário, mas especificamente grau 4 e grau 5 desses eixos. Se for um pouco mais ou um pouco menos, grau 3, grau 6, a tendência é que vai ser mais psicológico e não um evento prático. De qualquer forma, é interessante aproveitar para ver esse eclipse, gente. Vai ser um tempo que provavelmente não vai estar com chuva, né? Porque agosto aqui no Brasil a gente não tem chuva, então vai dar para ver um eclipse lunar parcial, vai ser bem bonito de observar aqui no Brasil. Espero que vocês consigam ver, eu vou tentar ver também, tá? Eu vou tentar até ajustar minha câmera para tirar foto, mas vamos ver o que eu vou conseguir. Ah, gente, um pouco antes aqui desse eclipse, no dia 25, o Sol ele vai estar no grau 2, entre dia 24 e 25. Vai estar aqui no grau 2 do signo de Virgem, onde vai ter uma ativação de 6 meses antes do eclipse do dia 20 de fevereiro de 2027. Vai ser um eclipse lunar, grau 2 e 5 de Virgem. Então, quem tem algo no grau 2, entre grau 2 e 3, Peixes e Virgem, vai ter ativação de 6 meses também antes desse eclipse, no dia 25 de agosto. Antes de eu dar as últimas informações para vocês, vamos lembrar que tem vários outros vídeos aqui no canal, espero que vocês gostem do conteúdo. Deixe um comentário, ative as notificações, like, se inscrever, essas coisas todas que vocês já sabem. Deixem sugestões também de outros temas e vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Dou consultas, cursos, aulas, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Então eu vou dar as últimas informações aqui para vocês, já adiantando algumas coisas do mês seguinte. Aqui no final de agosto, a Vênus ela vai chegar no grau 22 do signo de Libra. 22 e 52 é um grau importante, porque a partir daqui, tudo que Vênus fizer vai voltar. Então, se você tem algo nessa região aqui de Escorpião, final de Libra e começo de Escorpião, a tendência é que os assuntos voltem nos próximos meses, então tenha muita atenção mesmo. Quem quer fazer procedimento estético, quem quer fazer alguma mudança no visual, quem quer abrir alguma coisa relacionada com Vênus, não faça depois desse dia aqui, ó, final de agosto, 30 de agosto. Não faça, porque a Vênus ela vai ficar retrógrada aqui no signo de Escorpião e ela vai ficar retrógrada então em outubro e ela vai voltar até o grau 22 e 52, por onde ela vai passar ali no dia 31 de agosto. Então ela vai andar por agosto, vai andar reta por setembro, aí em outubro ela vai começar a fazer a volta. Então a gente vai ter, durante o mês de outubro, uma Vênus retrógrada no signo de Escorpião, que é um signo ruim para Vênus. Então, para as pessoas venusinas, aproveite agora com o Vênus em Libra, que tá linda, maravilhosa, aqui em setembro e outubro, com a Vênus retrógrada em Escorpião, a tendência é que o clima fique muito pesado, principalmente para relacionamento. Inclusive, a gente pode ver algumas notícias bem desagradáveis para as mulheres, modelos, artistas e coisas do gênero. E a gente também vai ter mais um Mercúrio retrógrado esse ano, que vai ser também em outubro, e eles vão ficar muito pertinho, essa Vênus e esse Mercúrio, eles vão ter um timing muito parecidos. Vai voltar até grau 5 e 5 de Escorpião, onde ele vai passar no dia 4 de outubro. Então o Mercúrio também vai ficar direto por um bom tempo. Quem é mercurial, aproveite esse mês de agosto, porque ele vai voltar lá para outubro. Vai ter bastante oportunidade aqui para o Mercúrio. Setembro também ainda está tranquilo. A única coisa vai ser a partir de outubro, no dia 4 de outubro, que ele vai atingir o grau 5, que ele vai ficar retrógrado. E nisso, 4 de outubro, a Vênus já vai estar retrógrada. A Vênus fica retrógrada aqui no dia 3 de outubro. Então é bem o finalzinho e comecinho, Libra, finalzinho de Libra e comecinho de Escorpião. Então não é o tempo inteiro de Escorpião não, tá? Só o comecinho. Mas fica retrógrada um tempo. Ela só vai estacionar no dia 13 de novembro, então vai ser praticamente um mês de Vênus retrógrada, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu falei tudo. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu falo no Céu da Semana. Todo final de semana a gente vai ter o Céu da Semana. Posto também nas minhas outras redes sociais, então fica o convite para me acompanhar, principalmente naquela de historinhas, né? Tem outro canal de mensagem, posto algumas coisas lá também. Enfim, tem informações sobre consultas e aulas, sempre uma alegria poder atender vocês, cursos também. Aqui na descrição do vídeo, pode mandar uma mensagem. Deixem sugestões de outros temas, vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal.
Lembrando que ajuda bastante qualquer comentário, gente, qualquer figurinha já é bem interessante. Além de pá, se estiver disponível, com certeza. Ativar as notificações. Tem a área de membros para você receber o conteúdo adiantado. Deixo aqui as minhas sugestões de vídeos que você talvez gostaria de ver. Tem aquele vídeo que eu falei também sobre os eclipses, é claro que é bem importante também. Se você quer entender mais sobre os geracionais, tem muitos vídeos aqui, tem vídeo sobre o Plutão em Aquário, sobre o Netuno em Áries, sobre o Urano em Gêmeos, previsões para ascendente. Não tem como eu deixar tudo aqui na tela final, mas fica o convite para acessar o canal e dar uma olhada também nos outros vídeos, que pode ser que te interesse, né? Agora sim, gente, tem um excelente mês de agosto. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.